A Bíblia não é biscoito da sorte. Vamos falar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Cláudia Martim e aqui nós falamos sempre de Bíblia e teologia e assuntos dessa área aí que eu gosto tanto. Bem, antes de nós falarmos sobre a questão da Bíblia não ser biscoito da sorte, vamos lembrar o que é um biscoito da sorte? O biscoito da sorte é aquela bolachinha, um biscoitinho que a gente ganha em restaurantes orientais, chineses, mas eles não foram inventados na China, sabia? Os biscoitos da sorte foram inventados nos Estados Unidos e acabou se difundindo aí. Bom, e quando você ganha esse biscoitinho, você quebra ele, é um biscoitinho com massa de farinha, meio adocicado, e dentro tem uma mensagem, uma sorte do dia, uma palavra de motivação, enfim, esse tipo de coisa. Mas, Cláudia, o que biscoito da sorte tem a ver com a Bíblia? Bom, gente, tem muita coisa a ver, mas não num sentido muito positivo, e eu quero falar com vocês nesse vídeo a respeito disso. Infelizmente, eu tenho percebido, no meio cristão, evangélico, do qual eu faço parte, que muitas pessoas têm tratado a Bíblia como se fosse um biscoito da sorte. As pessoas vão para a palavra de Deus, abrem a Bíblia buscando ali a palavra do dia ou a sorte do dia. Mas aí você pode perguntar, qual é o problema disso? As pessoas não estão lendo a Bíblia? O problema é que quando as pessoas tratam a Bíblia dessa forma, indo até as Escrituras apenas para buscar uma palavra do dia, um versículo do dia, sem considerar a Bíblia como um todo, isso vai desenvolver um conhecimento fragmentado da palavra de Deus. E por isso que eu faço essa relação entre a Bíblia e o biscoito da sorte. As pessoas abrem a Bíblia, leem um versículo, fecham a Bíblia e só voltam no dia seguinte. E normalmente elas procuram versículos que tragam um quentinho no coração, uma promessa boa, algo assim, sabe, que as deixe motivadas para viver aquele dia. De certa forma, isso não tem problema, porque a Bíblia é, de fato, cheia de promessas de Deus, cheia de boas palavras de Deus ao nosso respeito. Mas, mais do que nunca, nós precisamos entender a palavra de Deus como um todo. Existem também aqueles que acabam indo para a palavra de Deus utilizando livros de devocionais. Não tem nenhum problema em relação a isso, mas o problema desses livros de devocionais, que tratam um versículo por dia, é que eles também não te ajudam a compreender a Bíblia como um todo. Você tem ali um versículo, uma aplicação já bem direta a respeito do que você deve fazer, e no outro dia vem um outro versículo de um outro contexto e, infelizmente, muitos desses devocionais trazem aplicações a respeito do versículo que não tem nada a ver com o contexto bíblico. Por isso que é importante nós entendermos que nós não podemos tratar a Bíblia desta forma. Ela é a palavra de Deus para nós. Ela é muito rica para apenas ficarmos ali pescando, extraindo versículos isoladamente, sem procurar entender o todo. E isso acaba gerando um tipo de pessoa que é analfabeta bíblica. Por quê? Ela sabe ler, ela pega o versículo, ela lê aquela mensagem, que tem no devocional, por exemplo, mas ela não compreende as escrituras como um todo. Ela não entende que de Gênesis a Apocalipse há uma mensagem maior ali. E aí nós percebemos um analfabetismo funcional bíblico. Mas aí você que está assistindo o vídeo pode me perguntar, mas Cláudia, como que eu leio a Bíblia como um todo então? Antes de você saber como ler a Bíblia como um todo, talvez seria interessante você saber o que é a Bíblia. E aí, você já parou para pensar qual é a origem da Bíblia, qual é a sua formação, quais são os seus autores, em quanto tempo ela foi escrita, quais são os seus contextos? Em quais línguas a Bíblia foi escrita, você sabe quais são? Você já ouviu falar a respeito dos manuscritos principais, a formação do cânon, como que a Bíblia protestante, no caso, chegou a esse formato de ter 66 livros no total, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento? Você conhece os conceitos de infalibilidade, inerrância e inspiração das Escrituras? E os gêneros literários da Bíblia, você conhece? Você sabia que os 66 livros são divididos em gêneros literários e cada gênero literário possui as suas próprias características e que nós enriquecemos muito mais a nossa leitura bíblica quando conhecemos esses gêneros? E a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, você sabe quando que isso aconteceu? Você sabia que isso foi bem posterior ao fechamento do cânon? Ou seja, os escritores autógrafos, aqueles que escreveram realmente os primeiros textos originais, não fizeram essa divisão? E falando das traduções em língua portuguesa, você sabe quais são as diferenças entre elas, as versões? Por que nós temos facilidade com algumas versões da Bíblia, outras parecem ser um pouco mais difíceis? Enfim, a Bíblia é um livro extremamente importante e interessante. E ainda nesse campo das traduções, você sabe quantos países, quantas pessoas no mundo têm acesso à Bíblia Sagrada? Você conhece quais são os números da Bíblia para povos minoritários como os indígenas,
como a população que tem deficiência visual, como que essas pessoas têm acesso à Bíblia? E enfim, quantas perguntas, não é? Quantas coisas nós temos para aprender a respeito deste livro sagrado, até mesmo antes da gente saber como ler, saber o que é esse livro. E pensando nisso, em ajudar vocês a entender melhor qual a origem, qual a formação da Bíblia, entender o quão rico é a Bíblia Sagrada, eu desenvolvi este material aqui. O e-book A Bíblia Não é Biscoito da Sorte. Isso mesmo, pessoal, eu desenvolvi esse e-book para vocês, onde vocês terão respostas para essas e outras perguntas que eu comentei aqui nesse vídeo. É um material que eu levei alguns meses para escrever, para desenvolver, para refinar minha pesquisa, depois editei, fiz todo o design dele, ou seja, preparei algo que eu gostaria de ter lido há muitos anos atrás. Como vocês sabem, eu já disse aqui em outros vídeos do canal, eu tenho experiência de muitos anos ensinando a Bíblia, ensinando matérias de teologia, então esse material é fruto de tantos anos atuando nessa área de ensino na igreja. E como você faz então para ter acesso a esse material, a este e-book A Bíblia Não é Biscoito da Sorte, uma introdução à Bíblia? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link que vai te levar para o lugar onde você pode adquirir este material por um preço praticamente simbólico. E eu quero muito que vocês conheçam esse material, que vocês divulguem, que vocês possam, mais do que lê-lo, vocês possam absorver o conteúdo que tem ali. E esse material se propõe a trazer para a sua leitura bíblica uma riqueza maior. Quando você sabe qual é a origem, de onde a Bíblia veio, quais são os seus autores, todo o processo que ela passou para chegar até nas nossas mãos, você vai entender o quão rico, o quão maravilhoso é ter uma Bíblia Sagrada nas mãos e poder ler, entender que ela é a palavra de Deus para nós, ela contém a revelação, a história do próprio Deus e que nós devemos, como seus filhos, como cristãos, conhecer tudo isso. Eu sou apaixonada pela Bíblia, eu amo a palavra de Deus e meu intuito com este material é realmente despertar em você que assiste aqui esse vídeo, esse mesmo amor e esta mesma paixão. Estudar a Bíblia, sabe? Nos aprofundarmos nas Escrituras, conhecer a verdade de Deus para nós, isso é maravilhoso. A nossa vida, na verdade, depende disso. O meu intuito com esse material é despertar em você um amor maior, uma paixão pelas Escrituras, conhecer mais a fundo cada livro, cada autor, sabe? Saber como a Bíblia toda, ela se conecta um livro com o outro, as suas referências, enfim. Essa é a minha proposta. Logo, logo eu vou lançar um outro material que sim, será como ler a Bíblia. Mas antes, nós precisamos saber como a Bíblia foi formada e como ela chegou até nós. Então não se esqueça, acesse o link, adquira o material, conheça, estude. Eu não quero que você só compre este e-book para deixar guardado aí no teu computador, no teu celular, no teu tablet. Não, meu intuito é que você leia, que você descubra, que você se aprofunde ainda mais naquilo que a Bíblia tem. E é isso aí, pessoal. Não deixe de estudar a sua Bíblia, de mergulhar mais fundo nas Escrituras, conhecê-la, saber como ela foi formada, a sua origem. Eu tenho certeza que esse material vai te surpreender. E mais, não deixe também de se inscrever nesse canal, de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e deixe aqui nos comentários se você já comprou o A Bíblia Não é Biscoito da Sorte, o que você achou. E eu espero você no próximo vídeo. Deus te abençoe. Até lá!